Olá, alunos, como estão? Sei que é difícil o trabalho da aula online, é cansativo, é estressante, mas o momento nos requer um esforço a mais. Queria dizer para vocês que essa semana pretendemos fechar o conteúdo de matemática que fala sobre estatística. Gostaria que todos colocassem as apostilas em ordem. Estou postando as atividades. Hoje eu vou estar postando as respostas das atividades que trabalhamos na aula passada, mais algumas outras atividades. Se o aluno tiver dúvida, professor, eu não entendi tal atividade, mandar para mim no pessoal, particular para mim. Vou procurar coletar todos e tentar responder. Também entre em contato com os demais colegas para se socializarem o conteúdo. Importante que você entenda o conteúdo. Na próxima semana estaremos recolhendo as apostilas para fazer correção e vai ter um simulado para ser realizado. Vamos estar explicando sobre o simulado e vocês vão realizar eles em casa. Hoje iremos trabalhar um pouco as atividades da aula passada, entendeu? Então vamos abrir a apostila, todos aí com a apostila em mão, na página 27, módulo 9, que eu vou aqui dar início. Então vamos lá. Observe no gráfico a produção mundial de petróleo extraído da terra e do mar. Então nós temos lá o gráfico, ele apresenta em bilhões de barril o que foi extraído de petróleo do mar e da terra. Calcule a média de petróleo extraído do mar nesses 15 anos. Então do mar é o que está verdinho. Então vou pegar todas as médias, somar e dividir pela quantidade de anos, quantidade de anos não, de amostras que eu tenho. Eu tenho 4 amostras. Então como que eu vou fazer? Resolução. Não sei se está bem para enxergar aqui, eu vou dar uma aumentada no tamanho aqui, e depois eu vou excluindo. Então vamos lá. Eu peguei lá, resolução. Em 1970, ele extraiu 2 bilhões de barris. Em 1975, 3 bilhões de barris. Em 1980, 4 bilhões. Em 1985, 5 bilhões. Então tem 70, 75, 80 e 85. Somei eles, 2 mais 4, 5, 5 e 4 são 9, 9 e 5 são 14, 14 eu tenho 4 amostras, 1970 uma amostra, 1975 outra amostra, 1980 outra amostra e 85 outra amostra. Divide por 4, 3,5 bilhões, está respondido. Segunda pergunta, a mesma atividade, na página 28, ele pergunta: em que meio a extração de petróleo apresenta crescimento? Gente, não é que tem maior, é que apresentou crescimento. Vamos lá na imagem. Você percebe que na Terra ele iniciou com 13 bilhões, foi para um pouquinho mais de 15 bilhões, voltou para 15 bilhões, que não, 16 bilhões, desculpa. Depois foi abaixo de 16 bilhões, voltou para 13 bilhões. Então houve uma oscilação, ele subiu e caiu. Diferente do mar, que ele saiu de 3, de 2, foi para 3, foi para 4 e foi para 5, então ele só subiu. Então a minha resposta aqui é na água, entendeu? No mar,
É ele que teve, a extração apresentou crescimento. Vamos lá. Então, minha resposta aqui, no mar ou na água. A tabela apresenta acima a estimativa da população nas regiões metropolitanas. Então, nós temos aqui áreas metropolitanas: Grande Belém, Grande Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre. População 1.734.798 pessoas, 2.982.881 pessoas, 3.717.310 pessoas. Então tem toda a população nessas regiões, em milhões. Aí ele pergunta: construa um gráfico de barra referente a esses dados. Bom, ele já te deu aqui onde você pode construir o gráfico de barras. Eu fiz o meu gráfico aqui, ó. Construo o gráfico. O gráfico meu acho que ficou um pouquinho mais para baixo na hora que eu aumentei. Tá aqui meu gráfico. Meu gráfico respeita de 0 a 5. De 0 a 5 a população milhões. Então, o meu gráfico respeita Belém, Fortaleza, Recife, Salvador. Belo Horizonte vai quase tocar lá em 5, percebe-se que o Belo Horizonte quase toca na barra. Aí eu tenho já populações maiores: Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba bem menor e Porto Alegre menor. Fiz o meu gráfico. Vocês vão fazer o gráfico de vocês aí também, gráfico de barra. Entendeu? O que ele pediu foi gráficos de barra. Calcular a média, gente, tem que somar todas elas. Eu somei, olha bem, ó. 1.734.798 pessoas, mais 2.982.881 pessoas. Fui somando todas e dividi pelas amostras que eu tenho. Quais são as amostras? Quantidade de cidade: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Encontrei um valor da soma de 54.878 pessoas, 878.231 pessoas, dividido por 9, que dá 6.097.581 pessoas, 22. Essa é a minha média. Vou aumentar aqui, né? Conforme aqui eu vou aumentar. Então essa foi a quantidade de pessoas que eu encontrei, dividido pelo número de amostras que eu tenho, que era 9, encontrei essa média. A que conclusão é possível chegar, gente? Já havia falado sobre isso aí. Não é possível chegar a nenhuma conclusão com base nessas medidas de posição apresentada, pois os dados são voláteis, ok? Aqui, a atividade 3 também ele vai me dar. Na atividade 3, ele também me dá pede um gráfico, tá aqui, né? Atividade número 3, ele pede: em determinada escola, os alunos do segundo ano do ensino médio obtiveram as seguintes notas no simulado: um aluno, frequência, tirou meio ponto; 2 alunos, 8 alunos, 2. Primeiro, saber quantos alunos tinha, eu tenho que somar todos, para saber quanto total de alunos que eu tenho. 1, 2, 8, 11, 14, 16, 17, 18, 15, 11, 8, 7, 5, 3, 3, 2, 1. Vou somar todos, para saber a quantidade de alunos que eu tenho. Necessário fazer essa soma. Quantos alunos que eu tenho? Vou construir o gráfico. O gráfico, eu tenho um gráfico para apresentar aqui para vocês, está aqui. Sai do meio ponto, o aluno tirou. E aí, em diante. O número de alunos. Percebe-se que a maioria dos 8 alunos tiraram. Estão aqui, ó. 4 é alguma coisa. Deixa eu ver lá, 18 alunos, quanto que é? 18 alunos, 4,5. Percebe-se que ela bateu na tabela.
Calcule a média aritmética. A média aritmética é 635,5. Então, a soma de todos esses valores, meio ponto, mais 1, são 2, alunos tirou 1 ponto, é 1 mais 1. São 8, alunos tirou 2 pontos, é 8, 2 mais 2 mais 2, assim sucessivamente. 635,5 dividido para 146 alunos, com a média de 4,35. Determina a mediana, o número que ficou no meio. 4. A moda que aparece mais, se são 18 que tiraram 4,5, 4,5. A moda ficou mais fácil para compreender, né? Paralisa aí, vê o que vocês podem fazer aí. Eu tenho mais outra atividade, que é a penúltima atividade foi feita, número 4. Que ele mostra lá 3 emissores de televisão, A, B e C, apresentam, respectivamente, os seguintes índices de audiência para cada grupo de 24 telespectadores, 2, 8, 14 pontos, representam num gráfico de setor. Aqui está o gráfico, já colocou aqui qual gráfico que ele quer para vocês. Esse gráfico tem quantos graus? 360 graus. Então eu tenho 2, 8, 14. Então eu tenho 24 telespectadores. Então eu vou pegar os 360 e dividir para 24. Dividir o resultado multiplicado por 2, o resultado multiplicado por 8, o resultado multiplicado por 14. E respectivamente deu 360 dividido por 24 dá 15. 15 graus. 2 vezes 15 é 30. 8 vezes 15 é 120. 14 vezes 15 é 210. Aqui está meu gráfico apresentado para vocês. E a atividade número 5, que também te dá um gráfico. Atividade número 5 também te dá um gráfico. Organize uma planilha de dados retirado do gráfico. Gente, essa planilha não necessariamente vai ser igual ao do professor, porque ali tem dados que não são, vocês podem ter mudado, colocado outros valores. Então, eu tenho o meu resultado aqui, que eu tenho os dados meus. Não necessariamente, o aluno pode ter chegado aqui e colocado 13 aqui. Eu não coloquei 13. O aluno, ele pode ter colocado 15 aqui. Eu não coloquei 15. O aluno tem que saber o que ele... Então pode ter alguma coisa diferente aí. Então não quer dizer que a tua está errada. Está diferente. Então, R$500, 12,3, R$600, 15,4, R$700, 24,6 e assim sucessivamente, terei meu 100%. Eu tenho, em cima desses dados que eu tenho, fiz meu gráfico de barras. Meu gráfico de barra aqui, respeitando a porcentagem que eu estava lá. E aí, minha média de salário deu R$1.247,80. Então essa é a atividade número 5. Ok? Gostaria que vocês acompanhassem. Aí eu tenho lá do outro lado, na página 30. Vamos lá, página 30. Escreva o que você entende por média aritmética. O que é média aritmética? O que nós entendemos por média aritmética no trabalho que nós fizemos até hoje? É uma média de tendência central, em que são valorizados os valores médios. Para obter esse valor, basta dividir a soma dos valores da variável pelo tamanho da amostra. Ferramentas, preencher e assinar,
Então bora lá. O que eu vou colocar aqui para vocês prestarem atenção, ó. É uma medida de tendência vou dar início novamente aqui, só um momento. É uma medida de tendência. Difícil aqui mandar o sinal. Central em que são valorizados os valores médios. Ponto. Para obter esse valor, vírgula, basta dividir a soma de valores da variável pelo tamanho da amostra. Ok? Então nós chegamos à conclusão, né? Agora determine a mediana dos seguintes valores, se necessário organize os dados em rol. O que é em rol? Organizar em rol. O que é rol? Rol é colocar em ordem. Então vou ter que colocar em ordem, ó. 3, vamos lá, 5, 6, 7, 9, 13, nunca esquecendo, viu? 13, agora que eu tô continuando. 14, depois de 14, 22, 22, depois de 22, 25, 31, vai colocar em ordem, 36, 31, 36, 64, 65, 78. Se eu não me engano, vamos contar? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 amostras. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Opa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 amostras. 3, eu tenho 1, 2, 5, eu tenho 1, certo? 6, eu tenho 1, 7, eu tenho 1, 9, eu tenho 13, já encontrei um erro aqui.
eu tenho um 14, eu tenho um 18, eu tenho um 22, eu tenho um 25 e 25, 31, eu tenho uma vez 36, eu tenho uma vez 64, eu tenho uma vez 65, eu tenho uma vez 78, eu tenho uma vez. Então eu vou contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 amostras. Tá, agora se eu tenho 17, quer dizer que eu tenho um número ímpar. Então eu tenho um ponto central. Eu tirando 17, fico com 16. Quer dizer que eu tenho 8 de um lado, 8 de outro. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha o central aqui, o 18. Então, meu valor aqui central é o 18. Ele é minha mediana. Ok? Vamos lá. Assinale a alternativa correta. Uma amostra é trimodal quando? Quando ela é trimodal? Então vocês vão ler lá a atividade. Existem 3 termos de maior frequência, existem 2 termos que não há sequência, existem 3 termos de menor frequência, é também moda, tem 3 valores da mesma frequência, vocês vão lá, olha lá. Olha lá, lê o que é, quando que a moda vai ser, quando eu vou ter uma amostra trimodal, entendeu? Então vocês vão ler a apostila. Interessante que vocês façam a leitura da apostila, entendeu? É muito interessante isso daí. Vamos para outra atividade, mas eu quero dizer para vocês que a resposta correta está aqui, ó. Quando existem 3 termos de maior frequência, viu? Mas vamos para outra atividade. Será que dá para colocar um X aqui? X. Essa atividade correta. Aí ele me pergunta bem assim. Vou tirar aqui de cima. Como é determinada a mediana? Lembra-se a quantidade de elementos. Vamos falar assim, que se a quantidade de elementos da amostra for ímpar, a mediana é o termo central. Se a quantidade dos elementos for par, a mediana será a média aritmética dos termos centrais. Então, se a quantidade de elementos for ímpar, de elementos de amostra, né? Elementos não, de amostra, né? Usar a palavra sempre amostra para quantidade de amostra. For ímpar, vírgula, uma mediana é o termo central. Ponto. Se a quantidade por baixo de elementos for par, a mediana será a média aritmética dos
termos centrais. Ok? Atividade respondida. Última atividade. Escolha um assunto para fazer uma pesquisa com seus colegas de classe, em que a variável pesquisada seja quantitativa contínua ou quantitativa discreta. Em seguida, calcule a média e a mediana. Defina a moda de acordo com os dados obtidos. Então, você tem uma atividade pessoal, então cada um vai fazer a tua, beleza? Alunos, mais tarde estarei postando um novo conteúdo que nós vamos estudar. Já deixa as atividades todos em dia, entendeu? E até mais tarde estarei colocando à disposição de vocês. Fique com Deus e até a próxima aula.